A ação do IBAMA encontra 60 pássaros silvestres na casa de Anderson Torres. Yasmin Costa, o ex-secretário do Distrito Federal, que ainda permanece preso, foi multado, é isso? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Elisângela, bom dia para você também, para o Vitor, para todo mundo que está acompanhando a gente. Multa ali que, segundo a defesa de Anderson Torres, é de cerca de R$54 mil, mas a defesa também confirmou que vai recorrer do valor dessa multa. Como você disse, 60 pássaros foram apreendidos nessa operação do IBAMA. Esses pássaros são aves silvestres e estavam na casa do ex-secretário de Segurança Pública aqui da capital do país e também ex-ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Essa operação, segundo o IBAMA, que estava coordenando essa operação junto com o IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental, ela é um desdobramento de uma operação que começou no ano passado. E o principal objetivo dessa operação, que foi iniciada no ano passado, foi avaliar inconsistências no sistema de controle e monitoramento das atividades de criação amadora de pássaros. Segundo as informações dessa operação na casa de Anderson Torres, os pássaros não estavam ali com os registros. Tudo em dia, as informações eram inconsistentes, muitos pássaros não estavam ali de acordo com a legislação brasileira, não tinham registros de acordo com a legislação brasileira, mas nenhum deles, pelo menos a princípio, nenhuma dessas aves foi apreendida, somente foi aplicada essa multa aí, como eu disse, no valor de R$54 mil. Vale lembrar que durante essa operação, o IBAMA confirmou que uma dessas aves estava com a pata mutilada. As investigações vão continuar, pelo menos por enquanto, e vale lembrar, Anderson Torres foi secretário de Segurança Pública aqui da capital do país, ele está preso desde janeiro por conta da investigação que corre decorrente daqueles atentados que ocorreram aqui na capital do país, com a invasão às sedes dos três poderes. Anderson Torres, que estava chefiando a Secretaria de Segurança Pública, não estava na capital do país, estava em férias nos Estados Unidos, mas ele é suspeito de ter ali não atuado de maneira consistente para garantir a segurança desses prédios públicos e a segurança dessas pessoas. Ele, na avaliação aí das investigações que estão correndo, ele pode ser apontado como um facilitador para esses atos que ocorreram no dia 8 de janeiro aqui na capital do país. E agora vem essa informação de uma apreensão de 60 aves na casa de Anderson Torres. Volto com vocês. E qual a situação do ex-ministro Yasmin? Porque ele está preso, né, em decorrência não dessa operação, mas sim da acusação de omissão dele nos atos do 8 de janeiro. Era secretário da Segurança Pública aí do Distrito Federal na época, nos primeiros dias, né, desse novo governo de Ibanez Rocha, no momento em que houve a invasão. Imediatamente ele foi afastado do cargo e na volta ao Brasil, estava em férias, na volta ao Brasil ele foi preso. Há alguma previsão de que ele consiga deixar a cadeia? Tem recursos pendentes de julgamento? O que é que a defesa planeja fazer? Anderson Torres continua preso. Bom dia, Yasmin. Oi, Vitor. Bom dia para você também. A defesa segue aí. Acho que a gente perdeu o som da Yasmin Costa, que ia trazer para a gente informações aí a respeito de Anderson Torres, mas deu um panorama para a gente sobre essa operação do IBAMA, que encontrou pássaros silvestres na casa do ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública. Ela volta ao longo do Jornal da Manhã com outras informações. Agora, Nelson Kobayashi, uma situação delicada, né? Que complica ainda mais a situação de Anderson Torres, né, Koba? Pois é, a gente precisa se lembrar que antes dele ser secretário de Segurança do Distrito Federal, antes dele ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele é, de carreira, um delegado de Polícia Federal. Aliás, delegado de Polícia Federal que é a autoridade competente, por exemplo, para investigar casos de pássaros silvestres, né? Porque a fauna e a flora são de competência da União, né? Então, quem investiga não é a Polícia Civil, é justamente a Polícia Federal, é um crime grave para a manutenção da espécie de muitas dessas espécies. Quando um delegado de Polícia Federal, que é quem tem o poder e a missão de combater esse tipo de crime, é pego com mais de 60 aves silvestres, há
um sinal de que algo está errado. O Anderson Torres vem nos últimos dias, nos últimos meses, desde os atos do dia 8, demonstrando assim um certo despreparo até para a função policial mesmo, né? Porque se ele pratica esse tipo de ato, se ele, por exemplo, guardava um documento com cunho, com teor golpista em sua residência, ele sequer entende, por exemplo, de investigação criminal, já que ele, alvo, seria, claro, um alvo de busca e apreensão. Então, esse documento certamente apareceria. Então, é algo para a gente refletir sobre quem são os nossos secretários de Estado, os nossos ministros de pastas tão importantes como Segurança Pública e Justiça. E agora sim, a Yasmin Costa de volta aqui com a gente, falando sobre Anderson Torres. Qual a situação do ex-ministro e ex-secretário, então, Yasmin? Pois é, Vitor, ele está preso desde o dia 14 de janeiro aqui em Brasília. A defesa de Anderson Torres avalia o seguinte, que quer pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou essa prisão, a revogação da prisão ou então a substituição por alguma outra medida cautelar. Isso porque na avaliação da defesa de Anderson Torres, ele apresentou todas as informações que foram exigidas, não apresenta nenhum risco, mesmo de fuga, inclusive deu as informações, deu acesso ali à Polícia Federal às informações da nuvem, dos arquivos do celular dele, que vale lembrar, ele deixou o celular dele nos Estados Unidos quando retornou para o Brasil, mas depois de prestar depoimento, a Polícia Federal passou essas informações para a Polícia Federal e na avaliação da defesa de Anderson Torres não existe essa necessidade dele se manter preso, dele ser mantido preso e vai pedir agora, tentar aí argumentar com o ministro Alexandre de Moraes para tentar rever essa prisão, mas pelo menos a princípio a informação que a gente tem, viu, Vitor, é que permanece essa prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e vale lembrar, ele, como eu disse, ele está preso desde o dia 14 de janeiro por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e a partir do depoimento dele, a Polícia Federal, vários funcionários, várias outras pessoas, melhor dizendo, devem ser ouvidas a partir desse depoimento e vale lembrar que ainda pesa sobre Anderson Torres aquela questão envolvendo a minuta, tratando da possibilidade ali de uma interferência depois das eleições. Esse também é um caso que ainda está sendo analisado e que Anderson Torres também pode responder, mas a princípio ele segue preso. Volto com vocês. Ok, Yasmin Costa, obrigado mais uma vez pelas informações. Yasmin.